Mas hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista, não é? E o lema que nós vamos trilhar aí por 3 anos? 4 anos? É o meu lugar no mundo. Meu lugar no mundo. Então, queridos, vamos para a palavra de Deus? Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, acharam? Feche seus olhos, Pai querido que está no céu. Tua palavra está aberta e neste momento nós queremos que o Senhor nos oriente, que o Teu Espírito nos dê sabedoria para que possamos, Senhor Deus, discernir do texto que iremos ler as verdades que precisamos para os nossos dias. Abençoa-nos, Senhor, e que isso seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo 17, o verso 13, diz assim a palavra de Deus. E Josué desbaratou a quem, irmãos? A Amaleque, e também a seu povo a fio de espada. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Existe algo que tem chamado ou está chamando a atenção do mundo. E vocês poderiam perguntar o que está chamando a atenção do mundo? O que está chamando a atenção do mundo é uma geração que muitos chamavam essa geração de geração fraca. Mas esta geração, ela está se levantando com muita coragem. Amém? Amém. Essa é uma geração especial. Nós estamos vendo ao redor do mundo jovens marchando. Nós estamos percebendo que jovens estão se levantando e protestando. Agora mesmo mataram um lá nos Estados Unidos, porque ele falava da Bíblia, falava de Deus. Não é? Nós estamos vendo jovens se levantando e defendendo causas. Tudo isso nós temos visto. Mas, queridos, aqui vai uma pergunta que eu entendo que essa pergunta realmente importa para mim e para você. A pergunta que eu preciso fazer para mim é: por qual bandeira você está vivendo? Qual é a bandeira que você está hasteando? Que bandeira é essa? Porque alguns levantam as bandeiras das ideologias. Outros levantam bandeiras de revoltas. E nós temos por aí vários jovens, não é? Pertencendo a grupos revoltados. Mas, queridos, eu gostaria de dizer para você que hoje Deus, Ele está procurando jovens que levantem uma única bandeira. Deus está procurando jovens que levantem a bandeira da cruz de Cristo. É essa bandeira que Deus está esperando que eu e você e todos os jovens dessa terra empunhem. Levantem bem alto. Levantem bem alto. E para que isso aconteça, nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos de um relacionamento com o Senhor. Porque se você tiver um relacionamento com Deus firme, sério, isso significa dizer que você vai ter comunhão com Ele. E todos aqueles que têm comunhão com Cristo, essa pessoa, ela vive em missão. Missão.
Se você tiver comunhão com Deus, você vai ser impulsionado para a missão. Para a missão. E nós precisamos empunhar essa bandeira. E a Bíblia, ela nos mostra que Deus, ele nunca dependeu de maioria. Deus nunca dependeu da maioria. O que Deus precisa é de jovens disponíveis. Disponíveis. É isso que Deus precisa. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha, por exemplo, Moisés, um fugitivo. Deus usou ou não aquele jovem? Usou, claro. A gente sabe a história dele. Se você olhar para José, quem era José? Um escravo no Egito. Ele era a maioria? Não. Mas ele estava disponível. Disponível para Deus. Pedro, impulsivo, né? Impulsivo. Mas ele se colocou nas mãos de Deus. Ele estava disponível. Paulo, perseguidor e depois perseguido. E Deus colocou aos seus serviços e empunhou bem alto a bandeira do príncipe Emanuel. Josué, um desconhecido. Um desconhecido. De repente, Deus faz de Josué aquilo que as pessoas menos esperavam. Agora, quando nós olhamos para estes homens, nós percebemos que todos eles tinham algo em comum. Sabe o que era? Comunhão com Deus. Olha a vida de Pedro, Paulo, José. Olha a vida de Josué. Homens que tinham comunhão com Deus. E queridos, deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui. Quando há comunhão, aquilo que é impossível se torna realidade. Quando nós temos comunhão com Deus, aquilo que é impossível para o ser humano, para Deus é totalmente possível. Deus quer que eu e você nos coloquemos diante dele para que sejamos utilizados como canais para que ele possa abençoar este mundo. É isso que Deus quer. Deus quer te usar, jovem. Deus quer te usar. Ellen White, ela escreveu o seguinte: não é o poder intelectual ou a posição social que qualifica o homem para o serviço de Deus, mas um coração puro e consagrado. O que eu preciso para que eu possa me qualificar para os serviços de Deus? Um coração puro e o que mais? Consagrado. Consagrado. Eu vou fazer um convite para você, jovem da minha igreja. Aliste-se. Aliste-se nessa causa. Essa causa é uma causa nobre. E nós temos aqui um exemplo. Êxodo capítulo 17, se nós lermos o verso 8 e 9, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. O que aconteceu aqui? Israel estava caminhando. Estava fazendo a sua trilha no deserto, não é? Rumando para Jerusalém. E de repente o que aconteceu? Um ataque. E a Bíblia diz que esse ataque foi de Amaleque. Amaleque aparece agora diante do povo de Israel. Mas sabe o que nós precisamos entender aqui? Amaleque não ataca os fortes. Ele ataca Israel por trás. Ele ataca os fracos. Ele ataca os cansados. Aqueles que estavam lá atrás, distraídos.
Irmãos, nós podemos aprender uma lição aqui. Hoje não é diferente. E sabe por que eu digo que não é diferente? Porque se você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, e no versículo 12, lá diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, a nossa luta não é uma luta física. Não é uma luta física. A nossa luta é uma luta em que o inimigo vem e nos ataca. É uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Sabe como é que o inimigo age? Ele age assim. Primeiro ele vem e ataca a sua mente. Ele vai colocar um bocado de coisa aí na sua mente. Segundo, ele vem e ataca a sua fé. E depois ele acaba com o propósito que você tem. O nosso propósito é de viver nesse mundo e ir para o céu. Mas o inimigo faz exatamente isso. Ele quebra o ser humano. Ele ataca a mente, a fé, o propósito das pessoas. E ele chega perto de você e começa a sussurrar e diz assim: ó, desista, cara. Está vendo aí? Não adianta. Desista, jovem. Desista. Eu quero que você entenda, jovem, que você não vai conseguir. Eu quero que você compreenda que isso não vale a pena. Desista. Ele ataca por trás. Ele ataca por trás. Mas hoje, Deus está chamando a juventude da sua igreja para um propósito maior. Para um propósito maior. Quando a gente olha para o texto de Josué, a gente percebe que Moisés, ele olha para Josué e diz assim: era Josué, um jovem como um qualquer de nós. E ele diz para Josué: Josué, eu quero que você escolha homens. Eu quero que você escolha homens. E eu quero que, ao você escolher esses homens, eu quero que você os leve para lutar. Se nós fôssemos para o povo de Israel naquela época, nós iríamos perceber que Josué não tinha praticamente nenhuma experiência. Ele não era o mais experiente de Israel naquele momento. Não era. Mas ele tinha algo que eu e você precisamos: comunhão com Deus. Queridos, Deus está dizendo também para mim e para você hoje: escolhe homens e vai à luta. Deus, ele não chamou o mais experiente, mas ele chamou aquele que estava disponível. Josué estava disponível. Irmãos, Deus, ele não procura os mais prontos. Deus procura aqueles que estão dispostos. Dispostos. Você está disposto ou disposta a servir o Senhor? Você está disposto ou disposta a empunhar bem alto a bandeira do príncipe Emanuel? Ellen White, ela reforça isso aqui quando ela diz assim: com um exército de jovens devidamente preparados, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado poderia ser levada ao mundo inteiro. Com um exército de quem, irmãos? De jovens, como vocês que aqui estão hoje. Com esse exército preparado. E qual é a preparação? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. É só isso que Deus quer. Deus só espera que eu e você venhamos a dar essa oportunidade a Ele. E com esse exército, a mensagem de um Salvador crucificado poderia ser levada ao mundo inteiro. Beneficência Social, página 109. Para mim, isso aqui é um chamado que Deus está fazendo para mim e para você. Ei, meus amigos,
Jovens como eu também, vale. Deus, Ele está fazendo algo pela sua igreja, Ele está chamando. Mas eu quero que você entenda que você não precisa ser perfeito. Deus chama todos. A única coisa que Deus quer é que você esteja disponível. Disponível. Às vezes nós damos tanta desculpa, na verdade. Tanta desculpa. Deus, Ele não pergunta se você é capaz. Deus pergunta se você está disponível. Se você está disposto. Disponível e disposto significa dizer que você tem comunhão com Deus. Irmãos, sem comunhão com Deus nós não vamos a lugar nenhum. Porque a comunhão com Deus é a base de todas as coisas, é a base de tudo. É a base de tudo. O verso 11 diz, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Enquanto isso, o que acontecia? Josué lutava no vale. No vale. Moisés estava onde? No monte. Em oração. Lembra que eu disse? Essa é uma guerra espiritual. Essa é uma guerra espiritual. Sem comunhão com Deus, nós fatalmente seremos derrotados. Mas algo incrível acontecia ali naquela batalha. Quando Moisés levantava as mãos, quem era que vencia? Israel. Israel. Quando Moisés abaixava as mãos, Israel perdia. Perdia. Isso não é mágica, irmãos. Isso aqui é uma lição que Deus está dando para mim e para você. Isso é uma lição de comunhão. Porque levantar as mãos representa dependência. Levantar as mãos representa oração a Deus. Levantar as mãos quer dizer que eu e você estamos em conexão com Deus. Lembre-se, essa guerra é uma guerra espiritual. E sem comunhão, irmãos, não há vitória. Não há vitória. Essa é a arma que eu e você precisamos usar. Ellen White, ela diz lá no livro Evangelismo, ela diz que as maiores vitórias da igreja não são ganhas por talento ou educação, mas na sala de audiência com Deus. As maiores batalhas não são ganhas porque você tem talento, porque você é talentoso. Não. Onde é que nós ganhamos as batalhas? Na sala de audiência. Josué tinha espada, Moisés tinha oração. Espada e oração. Isso significa que nós precisamos trabalhar e orar. Orar e trabalhar. Trabalhar e orar. Mas também nós precisamos orar e trabalhar, irmãos. Trabalhar. Certo? Então, Josué, ele tinha essas duas coisas. Ele tinha a espada e Moisés estava lá no monte em oração. Isso aqui para mim é algo surpreendente. Irmãos, espada, e pode colocar aí muitas das coisas, talentos, essas coisas todas. Qualquer coisa, espada sem oração, é esforço vazio. Espada sem oração não vence a guerra. Não vence a guerra. Trabalho sem dependência de Deus não vence a guerra. Não vence a guerra. Oração sem ação é fé incompleta. Não, eu vou orar por você, mas o cara está precisando de ser alimentado.
Ele precisa ser levado para um hospital. Oração sem ação é fé incompleta. Queridos, Deus quer os dois. Oração e ação. Oração e ação. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Moisés, ele se cansa. E agora? O que vamos fazer? Porque Moisés se cansou. Então aparece ali quem? Arão e Ur. Eles entram agora na história. Um segura a mão de Moisés de um lado e o outro segura do outro. E juntos ele mantém as mãos de Moisés erguidas. Erguidas. Já viu aquela história de dizer que uma andorinha só não faz verão? Deus quer a cooperação de todos nós. De todos nós. Enquanto um está na frente, empunhando a espada, nós temos que ter um exército na retaguarda em oração. Em oração. Nós precisamos destas duas coisas, porque ninguém vence sozinho no reino de Deus. Ninguém vence sozinho, irmãos. Não adianta fazer evangelismo se não tiver gente orando para que essas coisas aconteçam. Você está na linha de frente, no campo de batalha, mas não tem ninguém com as mãos para o alto, para que você possa ter ali a base verdadeira, digamos assim, a base espiritual, para que você possa vencer. Tem uma frase no livro Serviço Cristão que diz assim: a obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada até que os homens e mulheres se unam e aliem seus esforços. A obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada até que os homens e mulheres se unam e alinhem os seus esforços. Nós precisamos sentar e um grupo vai dizer assim: eu vou empunhar a espada, eu vou para o fronte, eu vou para a linha de frente. E outros vão ter que dizer: nós ficamos aqui na retaguarda e nós estaremos em oração conversando com o Senhor. Lembre-se que essa guerra é uma guerra espiritual. Espiritual. Queridos, quando o seu povo, o povo de Deus se une, coisas grandes acontecem. A gente vê lá Atos capítulo 1, verso 14. A gente vê lá que esse povo estava junto. Daniel, os 3, estavam juntos. Não, nós não nos curvaremos. Estavam juntos. Neemias, por exemplo, eles trabalhavam ali juntos, eles estavam coesos, uns oravam, outros empunhavam a espada, para que o inimigo não viesse e derrubasse os muros de Jerusalém. O céu se move quando o povo de Deus se une. O céu se move. E se o inimigo conseguir te isolar, ele vai te enfraquecer. Ele vai te enfraquecer. Mas quando você se conecta com Deus, então você se fortalece. Se fortalece. Conexão com Deus e serviço a Deus. Conexão e serviço. Isso é comunhão em ação, irmãos. Em ação. Comunhão em ação. Capítulo 17, no verso 13, diz: e Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Quem foi que foi vencedor naquele momento? Josué. Josué. Mas Josué não venceu só pela espada. Ele venceu pela comunhão. Comunhão. Espada sem comunhão não vence batalha. Agora, preste atenção, queridos, nisso. A Bíblia diz que a espada estava pronto. E aqui está um ponto interessante. Ninguém pode afiar a sua espada para deixar ela guardada. Nós não podemos fazer isso. E às vezes, quando nós falamos em sair para dar um estudo bíblico, a gente percebe que muitos esmorecem. Muitos esmorecem. Tem uma espada bem afiada em casa.
mas está guardada. Está guardada. Do que vai adiantar? Do que vai adiantar? Efésios capítulo 6, 17 diz que a espada é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Queridos, quem afia a espada na comunhão, certamente vai vencer na missão. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você está afiado nas Escrituras Sagradas, se você está na sala de audiência com o Altíssimo, se essa espada está afiada, pode ter certeza que você vai vencer na missão. Há um conselho de Ellen White, ela diz que ninguém, olha só, ninguém está preparado para ensinar a palavra de Deus aos outros se não for um estudante diligente dela. Ninguém está preparado para ensinar se ele é um estudante negligente. A pergunta é, como é que está a espada aí? Como é que está isso? Afiado? Afiada? Não é? Você lê a Bíblia? Ou você só abre ela quando você precisa da Bíblia? Passando por uma dificuldade? Lembrou da Bíblia, né? O que nós estamos fazendo? Estamos vivendo para este mundo ou nós estamos vivendo para o mundo do porvir? Essa resposta só você pode dar, irmãos. Só você. Você ora? Ou será que você só ora quando bate o desespero? Quando tem uma dificuldade? Porque, queridos, a verdade é, você quer realmente vencer? Você realmente quer ser um vencedor? Então, você precisa afiar a espada. Leia a palavra de Deus. Estude-a, marque, decore, ore, medite, pratique essas coisas. Porque nós não podemos simplesmente ser crentes intelectuais. O cristianismo é uma religião prática. Quando fizeres a um desses pequeninos, a mim você fez, a mim o fizeste. O cristianismo é uma religião prática. Então leia, medite, pratique. A vitória minha no público depende da comunhão que eu tenho na minha vida privada. Você quer ser vitorioso lá fora? Então, antes você precisa ter uma vida de comunhão privada. Para Deus vale exatamente aquilo que você é quando as luzes se apagam. Para Deus vale exatamente aquilo que você é quando você está longe, sozinho. É isso que Deus espera de mim e de você. Portanto, queridos, todos nós recebemos os chamados. Como jovens, fomos chamados à missão. Deus não chamou nenhum de nós para que apenas assistíssemos, não. Ele nos chamou para a ação. Foi para isso que Deus nos chamou. Ele chamou vocês para que vocês possam, jovens, levar esperança para as pessoas. É dizer para as pessoas que existe um caminho que leva a um lugar especial, a um lugar melhor. Você foi feito para brilhar, para levar luz para as pessoas. Nós estamos em um mundo de mentiras, mas Deus te chamou para que você possa levar a verdade ao mundo. É por isso que você está. Você não é apenas um assistente. Você não foi chamado para assistir as coisas acontecer. Você foi chamado para estar na linha de frente, punhando bem alta a bandeira do príncipe Emanuel.
Ellen White, ela disse que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Missionário. Isso significa dizer, irmãos, que comunhão de verdade sempre vai gerar ação. Ação. Comunhão de verdade gera ação. A pessoa não vai ficar quieta. Né? Vocês já viram falar em obeso espiritual? Nunca ouviram falar nisso? Obeso espiritual é aquele cara que conhece tudo de Bíblia, mas está quase morrendo. Por quê? Porque não vai para o campo de batalha. Conhece muito, mas intelectualmente, Deus está nos chamando para agir. Porque se a sua fé não te move, talvez a sua fé ainda não esteja viva. Se você não está se movimentando, é porque a fé ainda está morta. E nós precisamos vivificá-la para a honra e glória do Senhor. Eu quero concluir a minha palavra dessa manhã dizendo que Moisés, ele levanta um altar. E ele dá um nome para aquele altar. Ele chama o altar de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Ellen White, ela tem uma declaração que diz assim: a cruz de Cristo deve ser levada como a grande atração. A cruz de Cristo tem que ser o quê? Elevada. É a minha bandeira. É a minha bandeira. Ela tem grande atração. Ela precisa ser levantada para que as pessoas possam ver o amor de Deus para comigo e para com você. Hoje, o mundo ele levanta muitas bandeiras. Mas eu quero dizer para você que de todas essas bandeiras que são levantadas, existe apenas uma que salva. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. É a única bandeira que salva. Mais nenhuma. Mais nenhuma. Que Deus possa colocar isso no meu coração. Que nós precisamos viver para o Evangelho. Porque de nada, caros jovens, de nada adianta viver para este mundo. Porque a glória desse mundo é passageira. Passageira. Eu finalizo fazendo 3 perguntas para você. Você tem comunhão diária com Deus ou você só se lembra dele na dificuldade? Sua vida reflete aquilo que você lê na Bíblia? Terceira e última pergunta. Você está vivendo em missão ou você está apenas assistindo? Possamos meditar nessas frases, né? E possamos ter comunhão com Deus, porque quem tem comunhão vive com missão e termina em vitória para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus possa restaurar a nossa comunhão, que possamos assumir a missão que Deus deixou para nós e que possamos levantar bem alto a bandeira da cruz. Portanto, não seja apenas um espectador. Não seja apenas isso, seja um soldado de Cristo. Não apenas ouça, mas viva isso. Viva isso. Vá para o fronte. Vá para o campo de batalha. Porque é ali que a gente aprende. É ali que a gente pode ter um conhecimento maior do amor de Deus por cada um de nós. Nós estamos no campo de batalha. E no campo de batalha nós empoeiramos os nossos pés. Porque a jornada é longa.
Nesse momento, nós convidamos, após a oração, para que todos nós possamos ir para a cerimônia do lava-pés. Que Deus nos abençoe. Pai querido que está no céu, nós estamos aqui dizendo que estamos prontos, Senhor. Ajuda-nos na nossa comunhão contigo, Senhor. Fala profundamente ao nosso coração, para que possamos compreender qual é a tua vontade para cada um de nós. Se intercessão, que intercedamos. Se linha de frente e batalha, que seja feita a tua vontade. Nos abençoe neste momento dessa cerimônia especial. Que possamos expressar ali aquilo que Cristo expressou diante dos seus discípulos. A humildade que precisamos ter, Senhor. Abençoa-nos nesse momento, durante toda a ceia desta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor.